agradecemos por esse momento, agradecemos por essa manhã que o Senhor nos proporcionou estarmos aqui. Pedimos para que o Senhor nos abençoe com o entendimento da Tua Palavra, abençoe a pessoa que vai trazer o Teu estudo, Pai, estudo sobre a Tua vontade, que nós possamos sair daqui mais conhecedores e praticantes do Teu mandar. Agradecemos por tudo e pedimos para que abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acredito que esse é o meu livro preferido da Bíblia. Sou muito agradecido a Deus porque há quase já 20 anos atrás tive a oportunidade de ter estudado com o Mark e outros irmãos, e acho que por isso eu comecei a gostar tanto de história também. Não sei se vocês sabem, mas o reino de Israel, depois de Davi, que eu estava estudando, ele se dividiu. Existiu o reino do norte e o reino do sul. E até estava pensando com a dona Joana, culpa do próprio povo. Poderia ter continuado como o Senhor falou, eles seriam uma boa nação, mas desde o bom Salomão, o povo começou a se desviar. Salomão escreveu tantas coisas tão boas, mas logo depois ele teve inúmeras mulheres e, pior ainda, começou a fazer muita idolatria em Israel. Ele criou até templo para outros deuses, bem triste assim. E aí, uma das causas, eu até coloquei ali, 1 Reis 11, do 11 ao 13, é Salomão. Ele é a causa da divisão, primeira causa. Porque havia uma promessa, Deus falou, não, enquanto vocês fizerem bem, eu vou manter vocês vão continuar sendo meu povo, sendo esse povo que a gente vê na época de Salomão, que o território se estendeu até o máximo da promessa que Deus fez a Abraão, do norte ao sul. Mas como Salomão errou, e Salomão ele não só errou, ele não estava aceitando a repreensão de Deus. Então, em dado momento, Salomão começou a oprimir o povo também. Então, o Senhor falou isso para ele, né? Já que você procedeu assim, não guardou minha aliança, nem os meus estatutos, eu ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. O servo era Jeroboão, um homem que Salomão gostou bastante e colocou como um dos responsáveis pela obra que estava acontecendo em todo Israel. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho por amor a Davi, seu servo, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Aqui pode ser um pouco complicado para a gente. Ué, como assim? Então quer dizer que Deus ele já deixou todo o destino traçado? Porque ele deixou bem claro aqui. Eu vou dividir e vou tirar do seu filho. Mas para isso ele precisa mexer com muita gente para que isso aconteça. Quando a gente estuda a palavra, e vocês vão ver hoje sobre Roboão, Deus não precisou fazer nada praticamente. Ele só simplesmente não abençoou mais Roboão dividiu tudo sozinho. Deus só usou isso. O que ele está falando, ele está predizendo o que vai acontecer. Porque Deus é soberano, ele sabe tudo. Então ele só dizendo, Deus não olhou e falou, Roboão não pode ir para a direita porque eu peguei a mão dele e eu não permito. Não, Roboão pode fazer o que ele quiser. E aí vocês depois vão ver que existe um versículo que é chave, eu acho, para a vida de todos. Que o Senhor permite que a gente sirva os seres humanos quando a gente não quer servir a Ele. E Ele faz isso de propósito. E é Ele quem diz, não sou eu. Ele fala, eu gosto que vocês vejam isso, que isso aconteça com vocês. Para que vocês vejam a diferença entre me servir e servir aos outros. Deus quer que a gente passe por isso, para a gente ver o quão bom Ele é, e às vezes a gente não quer Ele. Então Ele fala, então agora você vai servir os outros, para você ver como é, como um pai mesmo. Então o Roboão vai fazer tudo isso sozinho. Tudo isso vai acontecer em 931 a.C. Isso é consenso hoje em qualquer pessoa séria que estuda a Bíblia, que aconteceu quase 1000 anos antes do nosso calendário. Tem judeu que é super respeitado com essa mesma data, e assim, isso não é, eu vi os manuscritos, não. Isso aqui é estudado através do jubileu, que eram 50 e 50 anos. Então, como tem documentos vastos sobre o jubileu, é muito fácil de pegar na Bíblia e ver a data exata. Tanto que quando Salomão reinou, ele disse que tinha passado mais de 400 anos que o povo tinha saído do Egito. Então, a Bíblia ela fala os períodos. E o que eu gosto também, porque mostra que a Bíblia não se esconde, não fica inventando datas. Ela é bem clara. Então, nós vamos ver esses 5 primeiros reis de forma resumida.
pode ajudar um pouco, depois eu vou focar um pouco mais em Jeroboão e Roboão. Mas os dois primeiros, então, Jeroboão e Roboão. Como eu falei, Salomão errou, o Senhor manteve o reino nas mãos dele enquanto ele viveu, mas quando Roboão apareceu, Roboão é até interessante, olha o nome dele, o povo se amplia. Na verdade, nas mãos de Roboão, o povo vai encurtar mais, você vai ficar só com 2 tribos. O nome dele é interessante nesse sentido, era para ele, para todo esse povo, o povo crescer mais, o pai deve ter pensado nisso, nessa alegria que Deus teve, nessa alegria que Salomão teve de ter Deus do seu lado. Então ele falou, vou dar esse nome para meu filho, o povo está se ampliando. Mas com Roboão, o povo encurtou, ficou menor. Não só por culpa dele, do povo também. 931 até 913, ele reinou, antes de Cristo. Ele é um rei que tem várias coisas que a gente pode abordar, então a gente vai abordar um pouquinho mais. Coloquei algumas perguntas, eu acho que todos sabem que ele é rei, que ele é filho do rei Salomão. Coloquei lá mais para vocês olharem. A decisão errada que Roboão tomou ao ouvir os conselhos, alguém lembra? Alguém viu já? Ele estudou? Ele escutou 2 conselhos, não foi só um. Os jovens e os mais velhos. Escutou os jovens, mas que jovens eram? Era jovem qualquer que ele pegou na rua? Os amigos dele. Hã? Os amigos dele. Amigos, mas amigos como? Amigo de que jeito a palavra fala? Cresceram juntos. Fala lá, né? Eles cresceram juntos. Eram amigos que cresceram juntos, mas eram servos dele também. Qual a chance de alguém que é servo de alguém, de um rei, ir contra o rei? Sendo amigo e sendo servo? Nenhum. Muito difícil nesse tempo. Só os profetas mesmo vão em contra os reis. Vocês vão ver durante a história. Então, o pedido do povo foi: alivie as cargas que seu pai colocou sobre nós. São muito pesadas. Ele escutou os anciãos, mas a palavra fala que ele desprezou. E foi depois, escutou os conselhos dos seus amigos, dos seus que eram seus servos. Cresceram com ele. E eles falaram: seja mais duro. Se Maquiavel depois escrevesse sobre isso, eu acho que ele falaria: essa é uma coisa que você nunca pode imitar em um príncipe. Um príncipe perde o seu reino fazendo o tipo de coisa que Roboão fez. Maquiavel fala mais sobre Abraão, mas isso no Renascimento, bem depois. Então, ele pegou os conselhos dos jovens, dos amigos, dos servos. A consequência dessa atitude, ele dividiu o reino. Por quê? O povo, vocês terem ideia do tamanho da raiva que o povo ficou. Na hora que Roboão e o seu servo estavam indo para subjugar o povo, eles pegaram o servo de Roboão e mataram o servo, e queriam matar Roboão. Roboão teve que fugir o mais depressa possível. Parece que nos nossos tempos acontecem coisas parecidas. As pessoas ficam chateadas com reis, com os presidentes e assim políticos. Se o político vacilar, o povo pega ele. Tamanho é a raiva que um político pode fazer o povo passar. O que aconteceu com Judá quando abandonaram o Senhor? Crônicas diz que Roboão estava fazendo bem, mas quando ele viu que estava tudo muito bem, ele abandonou o Senhor. A palavra fala que Judá agora também passou a servir outro povo. Judá começou a servir os egípcios. Egípcios que, por incrível que pareça, depois vocês estudarem a palavra do Senhor, um pouquinho antes, a primeira esposa de Salomão era do Egito. Ela era princesa, filha do faraó. Não teve contato de amizade, de família. Quando Sisaque quis, ele foi para cima de Judá, tomou as cidades e ele iria tomar Jerusalém. Mas como eles de última hora se arrependeram, o Senhor perdoou. Tem achados arqueológicos que comprovam que isso aconteceu também no Egito, tá? Tem uma parede lá de Sisaque falando: eu dominei várias cidades de Israel e assim por diante. É incrível. A comprovação bíblica também. Jeroboão I, resumindo, é aquele homem que Salomão viu muita capacidade nele. Eu estava falando para a Dona Joana como é um dos que mais me entristece. As qualidades dele, então, capítulo 11, versículo 28, é falada. Salomão viu capacidades dele. Os pecados que ele cometeu, vocês lembram de algum? Pecado que Jeroboão cometeu?
Ele foi o rei que criou uma nova religião em Israel. Ele olhou e falou: puxa, se o povo ficar voltando para Roboão, lá para Jerusalém, para adorar o Senhor, eu vou perder o meu povo, as 10 tribos. Então ele criou bezerros de ouro, colocou no norte em Dan e no sul, na região próxima a Belém e Judá, e falou: vocês não precisam mais voltar para Jerusalém, agora vocês têm os seus próprios deuses. Ele construiu altares para deuses que ele também criou, e ele fez uma das coisas assim que eu acho, não sei como ele teve coragem de fazer uma coisa dessa, mas ele expulsou os sacerdotes e falou: não, os meus sacerdotes agora que vão continuar, vão fazer o trabalho. Então ele criou novos sacerdotes. Eu sei que a palavra em nenhum momento fala: não pode sacerdote de tal povo. Mas Hebreus depois confirma no Novo Testamento que sacerdotes eram só de Judá. Mesmo que Deus não falou. Se Deus instituiu, nem Jesus poderia ser sacerdote. Hebreus capítulo 7 diz. Nem Jesus poderia ser. Só depois de morto. Como a gente sabe que é o sumo sacerdote. Então Jeroboão, mesmo que ele pensasse: não teria problema nenhum. Nenhum lugar fala que não pode. Não pode. É só levita que podia ser sacerdote. E sumo sacerdote é só da família de Arão. Então ele precisava seguir a recomendação. O que ele fez, ele expulsou, porque os sacerdotes iam para Jerusalém. Ele criou então os bezerros para isso, para manter o povo com ele. Não irem para Jerusalém. Vocês lembram como que Jeroboão agiu quando ele foi confrontado pelo profeta? Quando Jeroboão foi confrontado pelo profeta, ele esticou a mão e falou: prendam. Quando ele esticou a mão dele secou. Porque ele ia colocar no cárcere do profeta do Senhor, porque ele não aceitou a punição e a profecia de Deus. Jeroboão já subiu a cabeça dele o poder. E a consequência do pecado dele é: Deus falou, toda a sua família vai ser exterminada. Deus tinha feito uma promessa linda para ele. Ele não quis, então Deus falou: sua família toda vai ser exterminada. Todos os homens vão ser exterminados. Novamente a mesma coisa. O próprio filho, a gente pode até pensar: mas coitado, o filho dele era inocente. Quando a gente estuda a história dele, a gente vai ver já. É o próximo. Nadab. Ele não era inocente de coisa nenhuma. A palavra deixa bem claro: ele seguiu os pecados do próprio pai, fez as mesmas coisas. E é bem curtinha a história de Nadab, são 3 versículos. Ele reinou de 910 a 908 no máximo. 2 anos ali em Israel, nas 10 tribos. O que acontece? Em dado momento ele estava nas terras dos filisteus e um comandante chamado Baasa acabou matando ele para tomar o poder, como o Senhor falou que iria acontecer. E aí Baasa pensando: tá, eu matei ele, mas ainda tem pessoas da família de Jeroboão. Ele pegou e matou todas as outras pessoas da família de Jeroboão, para que não ficasse ninguém vivo e tomasse o poder dele. Então, Nadab fez muito mal, e a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre Baasa, mas Nadab andou nos caminhos do próprio pai, com a religião que o próprio Jeroboão criou. É muito curta a história de Nadab também, mas tem várias lições que a gente pode pensar. Elias? O ponto também de Jeroboão é que depois ele foi restaurado a mão dele. O profeta orou, a mão foi restaurada, e aí ele tentou voltar ali, fazer o que é certo, momentaneamente. Só que, mesmo ele vendo um milagre, ele não se arrependeu de verdade. Então, mostra hoje, né, que só muitas pessoas buscam Deus na hora do aperto, na hora da dificuldade. Depois que passa por ali, a pessoa volta à vida anteriormente, depois continua uma vida constante. Sim. Muito bom. A gente vai voltar um pouco mais nisso, tá bom, Elias? Para refletir. Baasa, como eu falei, Baasa é o único que eu não consegui achar exatamente o nome, eu fiquei um pouco com medo de colocar o nome, porque eu achei mais de 10 significados, então eu achei melhor não colocar. Mas eu acho que eu coloquei o de Nadab, né? Generoso, disposto, e Jeroboão, o povo se multiplica, significa. É parecido com Roboão, percebam, é bem parecido. Baasa, então, foi esse rei que ficou 24 anos em Israel, mas ele tomou o reino para si. Mas o Senhor permitiu, o Senhor estava com ele, né? Não. O Senhor permitiu que isso acontecesse, mas o Senhor não estava concordando com o que Baasa fez de matar todo mundo. O Senhor só deixa as coisas acontecerem. Baasa era um homem mau.
Tanto que ele continuou nos pecados de Jeroboão. E ele tinha o mesmo sentimento de Jeroboão: não quero que ninguém vá para Judá. A gente já vai ver isso na história. Na quinta-feira, se permitir, a gente vai ver isso na história de Asa. Baasa vai criar uma cidade para não permitir que os israelitas voltassem a celebrar as festas do Senhor também, porque ele não queria perder o povo. Isso a gente depois vai ver em Crônicas. Então, eu coloquei perguntas, depois a gente pode trabalhar elas melhor na quinta-feira, mas uma das coisas que Baasa fez foi criar uma cidade, porque Asa estava fazendo um bom governo e todos queriam estar com Asa e com o Senhor em Jerusalém. E ele falou: não posso permitir que isso aconteça. E fez uma cidade e guerreou contra Judá para não permitir que os israelitas descessem. A gente pode ver um versículo falando isso em 1 Reis 15, mas também pode estudar melhor isso em 2 Crônicas. Como eu falei, quinta-feira a gente estuda um pouco melhor sobre isso, se aprofundar mais. Versículo 34, como que Baasa agiu diante do Senhor? Quem pode ler? Capítulo 15, versículo 34 de 1 Reis. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Frase clássica em Reis: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Baasa não fez bem, foram 24 anos. Quando nós estudarmos sobre Asa, vocês vão saber. Eu acho que era terrível morar em Israel no tempo de Baasa. Fala que era guerra após de guerra. E as pessoas não queriam mais viver lá. E eu gosto muito de também olhar, a gente já viu primeiro, eu falei dos profetas. Jeú é o profeta que vai falar com Baasa, né, que vai falar a mensagem para Baasa, e a mensagem do capítulo 16, 3 e 7 é parecida com a de Jeroboão. Toda a sua família vai ser exterminada, já que você andou nos mesmos caminhos de Jeroboão. Rapidinho, por último, Abias. Vamos voltar para o Reino do Sul. Abias é filho de Roboão. Capítulo 15, versículo 3. Como que Abias agiu? Quem pode ler? Agora, Pedro? Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus. Quanto fora o coração do seu antepassado Davi. Obrigado. Irmãos, vale muito a pena estudar rei por rei. Eu estou fazendo de forma resumida porque eu vou pegar dois rapidinho aqui. Abias é uma história muito legal também para a gente refletir. Por quê? Reis começa já falando que ele fez o que era mal, mas Crônicas conta que ele começou bem durante 3 anos. 3 anos ele fez bem. Ele estava com o Senhor, ele, graças aos sacerdotes, as pessoas que queriam fazer a vontade do Senhor, ele fez bem. Mas o que a palavra falou? Que ele fez o que era mal, por quê, Pedro? Porque ele tinha cometido os pecados do seu pai. Ele andou nos pecados do pai. Quando as coisas estavam bem, ele falava: eu não quero mais o Senhor, não preciso do Senhor mais. Minha terra é forte, eu tenho o que eu preciso. Então o coração dele não era totalmente do Senhor. Então depois de 3 anos, depois dele realmente estar com o Senhor, vai ser uma batalha bem interessante. Jeroboão vai vir com 800 mil homens, Abias vai estar com 400. Jeroboão tinha uma estratégia muito boa, tanto que ele ia realmente, se não tivesse o Senhor, Jeroboão tinha exterminado Judá. E eles vão clamar ao Senhor, tocar trombetas e gritar: Senhor, nos salva. E o Senhor vai salvar Abias e Israel de Judá. Por quê? Porque eles estavam com o Senhor ao invés de Jeroboão. E aí depois de 3 anos Abias cai. Depois de ver a maravilha que o Senhor fez por eles, ele fala: eu já sou suficiente, não preciso do Senhor. Ele andou nos caminhos do Pai. Da mesma forma, depois que vocês também forem vendo, Roboão, Abias, eles tiveram várias esposas também, eles imitaram Salomão nisso. Então eles realmente andam no caminho dos pais nesse sentido. Então, como eu coloquei lá no começo, Jeroboão, Nadab, Baasa de Israel, reino do norte, 10 tribos. Roboão e Abias, reino do sul, Judá e Benjamim. Qual era a capital de Judá?
Jerusalém. E do norte? Israel. Hã? Israel. Do norte é Israel, mas qual? Sabe o que é interessante? Samaria vai ser a capital, mas a primeira capital de Israel é Siquém. Era onde Jeroboão nasceu, em Siquém. A segunda cidade é Tirza, vai ser a cidade de Baasa. E aí depois, a gente vai estudar, se o Senhor permitir, na quinta-feira, a capital passa a ser Samaria. Olha a diferença dos dois reinos, eles não têm capital fixa. Eles não têm um lugar, porque não era isso que Deus queria que fosse Jerusalém, desde o começo. Eles se dividiram. Então, uma instabilidade política, nem capital eles têm nesse sentido. Então a gente vai ver até aqui Baasa nesse momento. Eu queria só refletir um pouquinho sobre Jeroboão. Sobre Roboão. Eu nem pedi para ela fazer isso, mas ela fez uma das coisas que eu mais gosto. É pensar em dois caminhos. Você tem a chance de ir por dois caminhos. Qual você vai escolher? Se Roboão tivesse seguido o caminho de cima, ouviu os anciãos, ele ia ter ajudado na parte dos serviços, aliviado os seus trabalhadores, o Israel, ia ter falado coisas boas, palavras boas para o seu povo. Acredito que o povo ficaria em unidade, ia querer se manter junto com ele, ia ter que acontecer uma outra coisa para dividir o povo. E só uma coisa que a gente vai perceber durante o livro de Reis: mesmo quando o Senhor fala, é isso que vai acontecer, se um rei se arrepender, o Senhor perdoa e não faz. Porque ele falou na época de Manassés, todos vocês vão para o cativeiro. Josias fez bem, ele falou, tá bom, Josias, você não vai para o cativeiro e vocês vão continuar aqui. É o que Deus faz. Então, poderia ver isso. E o contrário é verdadeiro também. E o contrário é verdadeiro também. Ele falou que iria fazer, mas se pecarem, tem castigo. Ele fez isso várias vezes. Muito bom. Mas aí eu vi os servos, pessoas que cresceram com ele, os conselhos, e ele falou, se meu pai castigava dessa forma, agora eu castigo com escorpiões. Pior ainda. E aí as 10 tribos se revoltaram. Como eu falei, eles mataram o servo que estava com o Roboão, o homem encarregado da obra, que ia piorar a situação, e Roboão só escapou porque ele fugiu, porque eles iam pegar e matar Roboão também. E Jeroboão estava junto já nessa hora, perto deles ali, e eles viram essa liderança de Jeroboão e falaram, vamos colocar Jeroboão como rei. Não é à toa que Salomão estava perseguindo Jeroboão. Novamente, se vocês depois pegarem, irmãos, e estudarem, vocês vão ver que tudo isso não aconteceu antes, porque o Senhor é muito bom. Porque ele fala que tanto Jeroboão quanto os outros inimigos, Deus não estava permitindo atacar Israel. Mas eles estavam todos ali já, preparadinhos. Se Deus não protegesse Israel, eles viriam. O que vai acontecer? Se Isaac ataca, Jeroboão toma o reino, outros, agora a Síria também vai atacar. Por quê? Porque eles não quiseram ficar com o Senhor. Tem várias coisas que a gente pode pegar sobre Roboão. Eu mandei os versículos até para vocês pegarem com calma e lerem, mas Crônicas conta melhor a história de Roboão. Lá no capítulo 11 de 2 Crônicas, versículo 17, que eu até comentei sobre Abias, né? Olha que interessante, Roboão não estava fazendo bem, mas ele teve ajuda. E aí que ele teve tempo fazendo o que era bom ao Senhor, como Abias. Capítulo 11, versículo 17. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão andou nos caminhos em dado momento de Davi e Salomão, porque os sacerdotes estavam com ele. As pessoas que queriam fazer a vontade do Senhor e não queriam ficar no reino do norte, adorando bezerros, estavam com Roboão. Então ele teve oportunidade de fazer o que era bom. Mas, quando a gente olha o versículo 1 do capítulo 12, tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Esse é o problema de Roboão. Quando ele se sentiu fortalecido, quando ele percebeu que não, está tudo certo agora, eu tenho todas as muralhas que eu preciso, o povo já me ajudou, o reino está indo muito bem, ele falou, não preciso da lei. Não praticou mais o que o Senhor tinha pedido. Então, o capítulo 12 conta essa história,
que Sisaque invadiu várias cidades de Judá e quase tomou Jerusalém. Só não tomou porque, como Abias, Roboão e o povo clamaram ao Senhor, os príncipes clamaram, pediram socorro ao Senhor. E ele falou, tudo bem, eu socorro. Só que tem uma consequência agora. Quem pode ler o versículo 8? Capítulo 12, versículo 8. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Automaticamente a gente vê mais uma coisa que o Senhor faz. Ele nos ajuda e nos socorre, mas ele não tira as consequências. Ele deixa normalmente as consequências acontecerem. Então ele diz, já que vocês preferiram não seguir as minhas leis, os meus mandamentos, vocês agora vão servir a Sisaque. Ele levou tudo, todo o ouro. Era tão triste para Roboão que ele mandou criar novos escudos. Para quando ele passasse, ele via os escudos e falava, não, estamos bem. Mas quando vinha alguém visitar Jerusalém, ele falava, esconde esses escudos aí. Não mostra para as pessoas que não é de ouro não, mostra que é de prata. Imagina a tristeza dele de saber que ele, como rei, perdeu a riqueza do Senhor, a riqueza do povo dele. Mas o Senhor falou, é para vocês aprenderem a diferença entre servir a mim e servir a outros povos que vocês desejam. Só perguntar, está com o relógio? Só alguém falar pelo que eu cheguei aqui. Obrigado. O bom então teve oportunidade, mas o pecado fez tudo isso acontecer. A gente viu ali capítulo 12. Então, o versículo 6, depois do arrependimento, a gente vê que o Senhor, que o Senhor protege o seu povo, mas ele mantém as consequências de uma vida de pecado. Se a gente pecar, vai ter consequências. E o Senhor quer que a gente aprenda com isso. Não é porque ele é mau e ele é um pai que não entende o que é ser humano. Não é isso, ele entende o que é ser humano e nos ajuda com isso. Eu acho que o versículo 8 do capítulo 12 de Crônicas é um capítulo que tem que ficar sempre na nossa vida. Para sempre mesmo. Se a gente não quiser servir a Deus, não ache que você é livre. Você está servindo alguém. Alguém vai te subjugar de alguma forma. A vida vai fazer isso. É melhor ficar com o Senhor. É muito melhor. O Senhor, eu lembro sempre de Davi, quando ele teve que escolher o que ia acontecer com ele. Ele falou, eu prefiro ficar debaixo da sua punição, Senhor, porque o Senhor é muito bom, o Senhor vai ser muito mais tranquilo do que os meus inimigos. Muito mais paciente, e assim por diante. Eu gosto disso, de pensar nisso. A gente vai falar de Jeroboão. Não podia fazer aquele fantasma ali, mas não tem problema. Roboão, então, teve oportunidades e não fez bem. Agora Jeroboão estava falando para a dona Joana antes da gente começar. Puxa, ele escutou, acho que uma das coisas mais bonitas que eu já vi na palavra do Senhor. Se a gente puder ir lá no capítulo 11 de 1 Reis, novamente, 1 Reis 11, versículo 38. Se coloque no lugar de Jeroboão escutando isso. Pode ler, Elias. Posso? Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. O que o Senhor estava dizendo de forma clara para Jeroboão? O que vocês entenderam? Fidelidade, né? Hã? Ser fiel, né? Mas o que ele estava prometendo para Jeroboão? Dinastia, né? Assim como fez com Davi. E isso na prática significa o que, assim, profundamente? Ele ia ficar dividido, mas agora, como não aconteceu com o Davi, como seria? O que vai acontecer com o Davi? A gente conhece da história, com a família dele. Reino longo. Reino longo. Queria ter Cristo. Prosperou. Pode ser também um reino que Ele prospera. é sucessor, né? Salomão, cara. Ele fala, sempre
vocês vão ter um sucessor. Vocês sempre vão se manter como também Davi. Olha que interessante, vai chegar um momento onde a Thalia vai matar todo mundo, mas vão esconder um bebê, que continuará sendo da linhagem de Davi. Para chegar até Jesus, porque essa é a promessa. Estava lembrando isso para Dona Joana também. Essa é a promessa. O descendente não é Robão, o descendente é Jesus. Quem fala isso é o próprio Lucas quando escreve. Então, acho que o Fernando também leu, né, na quinta-feira, acho que um versículo parecido. O descendente é Jesus, não é Robão. Então sempre vai ter que continuar. E com Jeroboão a mesma coisa. A tribo de Jeroboão é interessante, é Efraim. Efraim é a tribo de qual líder anterior? Anterior? É. Saul e Benjamim. Josué. O famoso Oséias, Josué. É a tribo que mais lutou para a conquista da terra. Quase todas as batalhas Efraim estava ajudando. E Efraim é filho de quem? Vocês lembram? São 2 filhos. De José. Olha como Deus tinha planos para a família de José desde lá de trás. Impressionante. Mas, felizmente, Jeroboão e o povo não quiseram. Mas olha como o Senhor sempre quer nos abençoar. Imagina a história que a família de José ia poder sempre contar como o Senhor foi bondoso até Jesus. Fala, nossa, o Senhor nos trouxe até aqui. Mas eles não estavam mais fiéis como antes. Tanto que o povo de Israel, aqui no caso Efraim, e até por isso eu comentei com vocês que a cidade de Jeroboão é Siquém, construída, não é aquela Siquém que a gente está acostumado, mas é a Siquém construída em Efraim. Qual era a condição? Guardar os estatutos e mandamentos. É o que ele deveria fazer. E ele foi colocado pelo Senhor. É importante eu falar isso porque lá em 2 Crônicas, Abias vai falar que Jeroboão usurpou o trono. Isso não é verdade, Abias não falou a verdade. Mesmo que pareça, mas Abias tinha um coração bom naquele momento, mas ele não falou a verdade. Foi Deus quem deu o poder para Jeroboão, ele não usurpou. O povo colocou ele como rei e o Senhor também. O Senhor mandou o próprio profeta Aías ir em direção dele. O profeta foi e falou com ele, você é o próximo rei, Jeroboão. Então, o que Aías falou não é verdade, lá em 2 Crônicas, quando vocês lerem, tomem cuidado com isso, porque o Senhor deixou de propósito, mas para a gente ver, eu acho que é para a gente perceber se a gente está lendo ou não a Bíblia, né? Para a gente não cair em algum erro de algum rei. Mas foi o Senhor que colocou ele lá. Mas, como ele teve medo de perder o reino, ele criou uma nova religião. Ele levou os israelitas ao pecado, à adoração de outros deuses e tentou manter politicamente o seu trono, coisa que ele não vai conseguir. O Elias estava comentando, eu achei interessante, mas quando chega no capítulo 13, mesmo com esse parecer de arrependimento, capítulo 13, versículo 33 e 34, fala quem era Jeroboão. Agora, mesmo depois de toda a correção que o Senhor trouxe para ele. Pode ler, Ana? 1 Reis 13, do 33 ao 34. 13. Capítulo 13, do 33 ao 34. Mas depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre os sacerdotes para os altares idólatras, e consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. E esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou a sua queda e a sua eliminação da face da terra. Isso. Tem acho interessante 34 aqui na edição atualizada, ele lembra que não só Jeroboão, mas a casa toda de Jeroboão foi extinguida por conta do seu pecado, do seu filho, assim por diante. Então ele até mostra, não, fica aqui comigo, profeta, não vai embora, né? O profeta, a história do profeta também é muito boa, depois se vocês puderem estudar o capítulo 13, é bem interessante. Mas, na verdade, ele não mudou o comportamento dele, ele continuou se mantendo mesmo com a repreensão. Mesmo Deus falando, o seu reino vai cair. Ele não mudou e vai continuar. A gente já comentou alguns dos pecados de Jeroboão. Então, altares ele fez, sacerdócio corrompido, e até uma festa ele criou para imitar a festa dos judeus e o povo não descer para Jerusalém.
vai criar, vai tentar fazer parecido. E, como eu falei, Betel e Dan no norte, Betel mais próximo ali de Benjamim, Judá, tudo para que o povo não fosse adorar em outro lugar. Bom, mas, mesmo que o Senhor não tivesse falado exatamente, não pode adorar em outros lugares, não pode adorar em outros lugares. Deuteronômio fala que eles deveriam ir aonde tivesse a presença do Senhor para adorar. Então, Jeroboão vai começar a permitir os altos em Israel. São esses lugares nas montanhas, nos montes, para adoração. Mas isso não é permitido pelo Senhor, tá? Desde já é importante a gente pensar. O lugar permitido pelo Senhor, que a gente vai ver durante os capítulos sendo falado isso, é o templo. Eles têm que ir para o templo. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana. Ela disse, não, mas a gente adora aqui no poço de Jacó. Mas Jesus falou, mas vocês sabem que o lugar de adoração é o templo. Então, o próprio Jesus disse isso, depois lá na frente. Então, quando vocês olharem para os altos, eles criaram altares nos montes, nas montanhas, porque eles não podiam sair de lá, era complicado ir para Jerusalém. Deus fala, não permito, não é para fazer isso. E bons reis não vão tirar os altos, porque vai ser um problema para o povo. Jeroboão começa, o Salomão já tinha alguma coisa parecida na época dele, mas Jeroboão enfatiza um pouco mais no seu tempo. Então, ele teve a advertência do profeta, não aceitou, continuou no pecado e por isso veio o juízo contra a família dele. Como a gente viu também de Nadab, ele não era bom filho, não era um bom rei. O Senhor vai usar tudo isso que vai acontecer durante o dia. E aí dá pra gente depois refletir um pouquinho sobre cada um deles, o caminho que eles tomaram. Mas infelizmente vai dar a mesma dificuldade. Reinos instáveis, tanto Roboão quanto Jeroboão, vão ter reinos bem instáveis. Poderia ser bem melhor, como foi na época de Salomão. Estudando a história de Salomão é incrível, incrível. Para a gente finalizar algumas coisas que eu achei interessante. Não adore somente quando você precisa do Senhor. Roboão só ficou com o Senhor enquanto ele precisou. Abias a mesma coisa. Isso não agrada a Deus. Não basta começar bem, a gente precisa ir até o fim. Ah, mas ele começou bem, Roboão. Abias começou bem, mas tem que ir até o fim. Eles arriscaram a salvação deles. Eu não sei, é Deus que vai decidir, não sou eu. Mas eles arriscaram. Tanto que a palavra parece que o que eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Deus corrige, mas espera o arrependimento. O Jeroboão não teve arrependimento. Ele se manteve nos pecados. Cuidado com quem você se aconselha. Os dois escutaram conselhos. Roboão, 2, e Jeroboão criou os bezerros porque aconselharam ele a fazer isso. Cuidado com quem te aconselha. E não podemos criar nossa própria forma de servir ao Senhor. Eu gosto do exemplo que o pessoal dá, né? Você chegar para uma pessoa que não gosta de beterraba e levar um saquinho de beterraba para ela como presente, não é presente. A pessoa vai ficar, o que eu vou fazer com beterraba? Eu não gosto de beterraba. Não tem o que fazer. Você chegar para a pessoa e dar uma, sei lá, dá um exemplo meu aqui. Chegar e me dar aqueles gorros, né, que o pessoal usava aqui até com baixo, a touca. Eu não vou usar isso. Não tem porque me dar isso. A nossa adoração a Deus não é uma adoração que é só para Ele. É para nós também. Automaticamente, se a gente adora como a gente quer, a gente não cresce. Porque não é o crescimento verdadeiro do Espírito. Se a gente não fala o que a palavra pede para a gente falar, através da Bíblia, começar a falar que é a minha vida para vocês não vão se edificar em nada e eu também não me edifico em nada. Então Deus já sabia que a gente ia tentar fazer essas coisas. Que a gente ia tentar incluir coisas na adoração que não vão nos ajudar a crescer. Então Ele falou, não façam isso. Deus queria ver o esforço deles, por isso Ele falou, eu não quero nos altos, eu quero em Jerusalém. E assim por diante, a gente pode estudar e refletir um pouco mais sobre isso. A adoração que Deus espera é a que Ele decidiu. A gente tem várias menções em Salmos, né? Então, sobre as misericórdias do Senhor, são duras para sempre. A gente vê na vida de Jeroboão, o Senhor foi muito misericordioso para ele. Ele deu a oportunidade deles se arrepender, teve cura na vida dele. E aí, mesmo assim, o caráter dele não mudou. A gente vê que
Paulo fala isso em Coríntios, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja como cai. Então, felizmente, acontece muito isso. A pessoa quer ser maior do que tudo. E, nas dificuldades, volta à vida. Interessante. Gosto desse versículo. Dúvidas? Algum comentário? Se depois tiverem dúvidas, podem me mandar. Eu sei que tem textos muito difíceis no livro de Reis. Eu estava comentando um pouco antes de a gente começar a falar. Tem textos ali que são bem difíceis. Eles podem me perguntar. Eu tenho tentado me preparar para esse livro. Talvez algumas eu consiga ajudar. Não fiquem receosos também. Podem me mandar qualquer dia da semana. Não tem problema. Tá bom? Se o senhor permitir, então, na quinta-feira, a gente vai ter mais uns 20 minutos a mais para poder trabalhar. A gente vai falar sobre Asa e Josafá, 2 bons reis de Judá, e eu acho que trazem lições maravilhosas para a gente. Vamos, durante o mês, falar sobre os reis e sobre os profetas também.